meu nome é Aline Florner e hoje as questões serão de direitos humanos, ética e serviço social, contabilidade e legislação de trânsito. Vamos começar? Consuplan, Técnico de Segurança de Transportes, TRF 2017. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 40 km por hora nas vias urbanas coletoras. Item correto. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 40 km por hora nas vias urbanas coletoras. FCC, Analista de Trânsito, DETRAN 2018. Em não havendo sinalização regulamentadora, as velocidades máxima e mínima em uma via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, devem ser, respectivamente, 80 km por hora e 40 km por hora. Item errado. Conforme anexo 1 do CTB, a via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, é a via arterial. A velocidade máxima para uma via arterial é de 60 km por hora. De acordo com o artigo 62, a velocidade mínima será de 30 km por hora. FUNESE, Assistente de Trânsito, DETRAN 2018. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em vias urbanas e vias rurais. Via local, via arterial e via de trânsito rápido são tipos de vias urbanas. Item correto. Conforme o artigo 60 do CTB, são vias urbanas as vias de trânsito rápido, as vias arteriais, as vias coletoras e as vias locais. FUNESE, Agente de Trânsito, DETRAN 2018. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Nas vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 40 km por hora nas vias coletoras, de 60 km por hora nas vias de trânsito rápido e de 50 km por hora nas vias arteriais. Item errado. CTB, artigo 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Parágrafo 1º. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será a de: inciso 1, nas vias urbanas. Letra A, 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. Letra B, 60 km por hora nas vias arteriais. Letra C, 40 km por hora nas vias coletoras. E letra D, 30 km por hora nas vias locais. IARDS, Analista Legislativo, Arquiteto, 2019. As vias são parte fundamental da infraestrutura de qualquer cidade. A respeito do disposto no Código de Trânsito brasileiro quanto a esses elementos infraestruturais, julgue as assertivas a seguir. As vias são superfícies por onde transitam veículos, pessoas e animais e são constituídas por dois elementos, a pista e a calçada. Item errado, CTB, artigo 2º, entre aspas.
São vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as entradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Observação: Anexo 1 do CTB. Via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Bancasesp, Cargo Técnico, Contabilidade 2018. Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue o item subsequente. O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis sobre o patrimônio da entidade para finalidades diversas, entre as quais planejamento, controle e auxílio no processo decisório. Item correto. O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis sobre o patrimônio das entidades. Cada tipo de usuário utiliza as informações de acordo com seus objetivos. Por exemplo, os gestores da entidade utilizam-se das informações contábeis para planejar as operações, controlar o patrimônio e servir como auxílio no processo decisório. Bancasesp, Perito, Polícia Civil 2018. De acordo com Max Weber, a moderna organização racional da empresa capitalista foi viabilizada pela contabilidade racional. Esse pensamento foi corroborado na ciência contábil por Vincenzo Mazzi, que identificou como objeto da contabilidade: letra A, as contas; letra B, a hacienda; letra C, os réditos; letra D, o patrimônio; ou letra E, o lucro. A resposta correta é a letra D. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Bancasesp, Cargo Técnico, Contabilidade 2018. Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue o item subsequente. O objeto de estudo da contabilidade são as entidades econômico-administrativas, o que inclui as instituições com fins sociais. Item errado. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. Observação: o item refere-se ao campo de aplicação da contabilidade, as haciendas. Bancasesp, Cargo Técnico, Contabilidade 2018. Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue o item subsequente. A análise de balanços não é considerada uma técnica contábil, tendo em vista que foi formulada e desenvolvida no âmbito da administração financeira. Item errado. A análise de balanços é sim uma técnica contábil. Técnicas contábeis, escrituração, demonstrações contábeis, análise das demonstrações contábeis, análise de balanços e auditoria. Bancasesp, Cargo Agente, Polícia Federal 2018. Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue o item a seguir. No que se refere a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. Sob a ótica citada, o objeto da contabilidade é o patrimônio do ente contábil específico. Item correto. O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades. Bancasesp 2019. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos,
é correto afirmar que, segundo a doutrina contemporânea, direitos humanos e direitos fundamentais são indistinguíveis. Por isso, ambas as terminologias são intercambiáveis no ordenamento jurídico. Item errado. Há distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos. Direitos humanos são os direitos universalmente aceitos na ordem internacional. Direitos fundamentais são direitos positivados na ordem interna de determinado Estado. Banca CESP 2019. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, é correto afirmar que os direitos humanos estão dispostos em um rol taxativo que foi internalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Item errado. Constituição Federal de 1988, artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Logo, não é taxativo e sim exemplificativo. Banca CESP 2019. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, é correto afirmar que a dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal de 1988, é fundamento dos direitos humanos. Item correto. A base dos direitos humanos previstos internacionalmente é a dignidade, que é inerente a todas as pessoas. Logo, a dignidade deve ser assegurada a todas as pessoas. Banca CESP 2019. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, é correto afirmar que, em razão do princípio da imutabilidade, os direitos humanos reconhecidos na Revolução Francesa permanecem os mesmos ainda na atualidade. Item errado. A teoria justnaturalista fundamenta os direitos humanos em uma ordem superior universal, imutável e inderrogável. Mas isso não significa que os direitos humanos devem permanecer estagnados, como propõe a questão em tela, mas sim que não podem sofrer retrocessos. Banca CESP 2017. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue o item a seguir. Ao prever que ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade, o DUDH pretende declarar que o direito de propriedade não pode ser limitado, uma vez que todo direito humano é absoluto. Item errado. Os direitos humanos não são absolutos. Logo, o direito de propriedade não é um direito humano absoluto. Banca CESP, MPU, Técnico 2015. A ética é um ramo da filosofia que estuda a moral, os diferentes sistemas públicos de regras, seus fundamentos e suas características. Item correto. Esta é a definição de ética, seu ramo de estudo e sua relação com a moral. Ética é um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros na sociedade em que vive, garantindo igualmente o bem-estar social, ou seja, é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Vem do grego ethos, que significa modo de ser. Banca CESP, DEPEN, Agente 2015.
Ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes e são considerados sinônimos, uma vez que ambos se referem a aspectos legais da conduta do cidadão. Item errado. Ética e moral não são considerados sinônimos. Ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade. Moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por sociedade. Bancasesp MPU Técnico 2015. Moral pode ser definida como todo sistema público de regras próprio de diferentes grupos sociais, que abrange normas e valores que são aceitos e praticados como certos e errados. Item correto. Moral trata das regras observadas por um determinado grupo social num dado momento histórico. Moral pode ser definida como todo sistema público de regras próprio, tem caráter normativo de diferentes grupos sociais, que é variável de uma sociedade para outra, que abrange normas e valores que são aceitos e praticados como certos e errados, orientam o comportamento dos indivíduos dentro da sociedade. Bancasesp, ANTAC, Analista Administrativo 2014. A ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Item correto. Ética é ciência e seu objeto de estudo é a moral. A questão está de acordo com a doutrina. Definição proposta por José Renato Nalini. Ética é a ciência do comportamento moral, costumes, regras, convenções estabelecidas por cada sociedade dos homens em sociedade. É uma reflexão sobre a sociedade. Bancasesp, Suframa, Analista 2014. Entre outros aspectos, a moral pessoal é formada pela cultura e tradição do grupo ao qual o indivíduo está inserido. Item correto. A moral está relacionada com a cultura e a tradição num determinado grupo, num dado momento histórico. E aí, gostou do vídeo? Deixe um like e um comentário dizendo o que você achou. Acesse a descrição desse vídeo para baixar o e-book da aprovação. É totalmente gratuito.